Olá, tudo bem? Estamos aqui para estudar mais uma parte dos ambientes da natureza. Já vimos ambiente aéreo, que fala sobre o ar, importantíssimo para a nossa vida. Já vimos sobre o ambiente aquático, a importância da água, nós cuidarmos com a poluição para não poluirmos o ar, não poluirmos a água, a importância da economia, a importância de bebermos água saudável, potável, que é água pura para beber. E agora vamos ver sobre o ambiente terrestre. Vamos ler comigo? Página 170, peguem lá. Acompanhem comigo o primeiro parágrafo e diz assim. E fiquem com o marca-texto para a gente marcar alguma coisa importante. Além de nos servir de base para pisar, o solo fornece os nutrientes necessários para que as plantas cresçam e se desenvolvam. O solo é um componente ambiental muito importante, pois oferece ao ser humano vários recursos naturais. Deles são extraídas matérias-primas para outros produtos, como o barro, para fazer tijolo, a argila, para fins medicinais, o alumínio, para utensílios domésticos, dentre outras coisas. Mas ao longo do tempo, o solo vem sendo profundamente danificado por algumas ações humanas. Muito triste essa informação, né? Mas a gente tem conhecimento porque existem muitas queimadas, desmatamento excessivo e constante extração de metais e pedras preciosas e também o depósito de lixos em locais impróprios. É disso que a gente vai falar um pouco aqui. Quando os resíduos são deixados em lixões a céu aberto, o que é resíduo? Vamos ler do lado e marcar? Resto de materiais ou produtos que, por serem inutilizáveis, tornam-se lixo. Então, quando os resíduos são deixados no céu aberto, ficando ali até apodrecer, ou enterrados sem que o solo tenha sido preparado e isolado, causam poluição do solo e podem provocar a poluição da água. Ou seja, no momento em que a chuva cai sobre o lixo, a água arrasta boa parte da sujeira para os rios e o que resta se infiltra na terra e contamina os lençóis de água subterrâneos. Aqui temos uma imagem desses lençóis de água subterrâneos. E por falar nisso, eu vou contar uma história rapidinha para vocês que aconteceu comigo quando eu era criança. Meu pai construiu um poço, né? Furou um poço para a gente tirar água porque a gente não tinha água encanada. E era um poço muito fundo, de 18 metros de profundidade, mas tinha água. E num período de seca, que não chovia, muitas pessoas foram lá pegar água do nosso poço porque ela não secou. Um poço vizinho secou porque era mais raso, tinha pouca água e secou. Então todos iam ali tirar água daquele poço. E aí aconteceu o seguinte, um determinado tempo, a prefeitura, né, a Sanepar fez instalação de... Ai, meu pai, fugiu. Água encanada. E aí, algumas pessoas inutilizaram os seus poços de água. Meu pai não. A gente usava encanada e usava aquele poço ainda para lavar, para limpar as coisas, para economizar. Meu pai sempre cuidou com isso, economia. E aí, a vizinha usou o poço para fazer a fossa para jogar sujeiras do banheiro, tá? Sujeira do vaso, do chuveiro e tudo. E por intermédio desse lençol de água subterrâneo, contaminou a água de todos os poços da região, inclusive da minha casa, lá da minha família. Como que nós percebemos isso? Porque quando a gente começou a beber, em determinado período a gente foi beber água, a gente sentia cheiro de cocô e gosto de coisa podre, nojenta. Tivemos que inutilizar o poço também. Ele ainda tá lá, sabe? Mas sem utilização, porque ficou contaminado. Entendeu? Como é ruim isso? Traz prejuízo para a nossa saúde, inclusive, e para a natureza. E aí precisa ser feito o quê? Aterros sanitários, que são depósitos onde vão sendo colocados resíduos sólidos que vêm de residências, hospitais, construções e indústrias. E ali coloca-se uma base impermeável de polietileno, onde o lixo não passa, não contamina a água e nem o solo. E às vezes pode até ter uma mistura que chama chorume, marque ali também, que é água com resto de lixo decomposto. Isso também pode contaminar o solo. Então, para não ter essa contaminação do solo e da água, tem que fazer esse aterro sanitário.
é protegendo o solo e protegendo a água. Na página 171, temos aqui, primeiro parágrafo. No interior do aterro sanitário deve existir um sistema de drenagem de gases. Esse processo é feito por meio de tubos, a fim de que, posteriormente, os gases coletados sejam queimados ou submetidos a um processo de beneficiamento. O que seria isso? Mais uma vez, marque. Leiam comigo ali, ó. Beneficiamento, processo por meio do qual o lixo é separado de materiais que podem ser reaproveitados na atividade industrial. Então, pode ser aproveitado para a indústria, certo? Então, aqui nós temos um desenho, certo? De várias tubulações, o próprio lixo já feito encanamento, o tratamento do chorume, onde é feita onde a água faz essa mistura e separa, onde o gás é feito a queima, onde se coleta tudo preparado para não contaminar solo e não contaminar água. E vem a pergunta: agora nós precisamos de uma pesquisa. A minha cidade, eu sei que não tem aterro. Não tem aterro e eu não sei onde estão levando. Tem um caminhão, eles estão levando para outra cidade, porque aqui não tem, tá? Então vocês vão ter que, junto com o papai e a mamãe, fazer uma pesquisa. Talvez o papai e a mamãe já sabem responder, mas ó, o lixo da sua cidade é descartado em lixões ou em aterros sanitários? A prefeitura realiza algum tratamento desse lixo? Qual? Eu sei que a minha prefeitura faz um acerto com uma empresa terceirizada. Então, aqui não tem. Não tem aqui poluição de ar, poluição de água, poluição de solo. Porque não tem aterro preparado. A prefeitura não tem estrutura aqui para isso. Mas tem uma empresa terceirizada que leva para outro lugar para fazer esse preparo. Tá bom? E finalizando o parágrafo. As queimadas e o desmatamento enfraquecem o solo, pois destroem as plantas e suas raízes, que ajudam, no caso, planta e raiz, ajuda a proteger contra a erosão, que é um processo, ó, marque ali. O que é a erosão? É um processo que ocorre em locais com solo fraco e vulnerável. Quando chove, a água leva consigo terra, podendo ocasionar aparecimento de buraco e deslizamento de encosta. A gente vê isso muito na televisão. E aqui na minha cidade tem, eles fazem muito preparo, onde leva água, leva tudo, leva terra, leva embora e fica aqueles buracão. Então eu quero finalizar aqui com vocês dizendo que tudo o que no ambiente terrestre pode ser evitado para poluição, para contaminar, é preciso fazer. Isso depende de órgãos públicos, de setores que têm condições de fazer. Nós, na nossa capacidade, nós temos que divulgar, alertar, conhecer, fazer divulgação para que as pessoas saibam que existe meios de prevenção. E a nossa parte, separar lixo, separar o que não pode ser misturado. Por exemplo, vou misturar comida com plástico, misturar comida com restos de sacolas, não, vamos separar tudo para que vá para o lugar certo, para ser reaproveitado, como a gente viu aqui, no beneficiamento, no reaproveitamento, ok? Um beijo para vocês e na próxima aula a gente vai para outra aula super interessante. Beijo!